Vamos falar agora então da diferença de potencial entre dois pontos, de potencial elétrico. Considerando o trabalho que uma força externa deve fazer para mover uma carga entre dois pontos, a diferença de potencial eletrostático é este trabalho por unidade de carga. Ou seja, a gente quer calcular a diferença de potencial entre os pontos A e B. Isso é basicamente calcular o trabalho para mover uma carga de um ponto A até o ponto B, dividido pelo valor dessa carga aqui. Isso também pode ser expresso em VB menos VA, né? Como a fórmula do trabalho é menos Q vezes a integral de linha de A até B de E escalar dl, né, como a gente tinha visto anteriormente, essa fórmula aqui, se a gente dividir isso aqui por Q, então a gente vai achar que a diferença de potencial entre os pontos A e B é igual a menos a integral de linha de A até B de E escalar dl. E a unidade dessa diferença de potencial é dada em volts, aqui é a letrinha V, né? E vamos ter em mente também o seguinte: não existe um potencial elétrico absoluto. O que existe é a diferença de potencial elétrico. E como é que a gente calcula, né? Então, o potencial elétrico gerado por uma carga, né? A gente está calculando ali um potencial elétrico absoluto, aparentemente, né? Para calcular, então, o potencial elétrico devido a uma carga, adotamos um ponto de referência, chamado de ponto zero. Nesse caso, o potencial elétrico que calculamos é a diferença de potencial entre o ponto em análise e este ponto de referência, que geralmente é um ponto no infinito, né? Então a gente tem a seguinte configuração. A gente tem uma carga aqui e ela está sendo geradora de algum campo elétrico E. A gente quer calcular qual que é o potencial elétrico no ponto B devido à presença dessa carga aqui. Para calcular isso, a gente não calcula um potencial elétrico absoluto, né? A gente calcula a diferença de potencial elétrico. Então, para calcular o potencial elétrico no ponto B devido a essa carga aqui, a gente vai calcular, na verdade, a diferença de potencial elétrico entre este ponto B e um ponto localizado no infinito. A gente vai falar aqui então que VB é igual à diferença de potencial elétrico entre o infinito e o ponto B. Isso vai ser igual a menos a integral de linha de infinito até B de E escalar dl. A gente tem que este campo elétrico gerado por esta carga é igual a Q sobre 4πε0, aí vezes R ao quadrado, esse R é das coordenadas esféricas, vezes o vetor unitário no sentido de R das coordenadas esféricas. Então é como se esse Q ele estivesse no centro das coordenadas esféricas. A distância dessa carga aqui, então, até qualquer ponto aqui do nosso sistema vai ser dado por R, né, pela coordenada R deste ponto em análise, e a direção e sentido deste meu campo elétrico vai ser dado pelo vetor unitário AR. Né? O diferencial de linha para essa nossa integração, esse dl, vai ser um diferencial de linha genérico das coordenadas esféricas. Isso porque tem que lembrar, né, que esse diferencial de linha, quando a gente coloca aqui nessa integral, ele se refere à trajetória de mover uma carga do ponto do infinito até o ponto B. Como esse ponto no infinito ele pode estar em qualquer lugar, então a gente coloca um diferencial de linha genérico, né? dr vezes a r, mais r d θ vezes a θ, mais r seno θ d φ vezes a φ. A gente vai calcular então essa integral, né? A gente vai ter que VB é igual a menos a integral de linha de infinito até B. Aí aqui a gente colocou a expressão do campo elétrico escalar a expressão de dl. A gente tem que lembrar que o produto escalar ele é dado de coordenada a coordenada, né? Então aqui para a gente vai interessar somente as componentes que multiplicam o vetor unitário a r. Porque as componentes que multiplicam o vetor unitário a θ e a φ, como no campo elétrico são zero, né, nessa multiplicação vai resultar em zero, então só interessa para a gente as componentes na direção de AR. A gente vai multiplicar então, né, essas componentes, Q sobre 4πε0 r ao quadrado vezes dr, vai resultar aqui nessa integral aqui de baixo. Então VB é igual a menos a integral de linha de infinito até b de Q sobre 4πε0 r ao quadrado dr. A gente vai realizar essa integração colocando aqui primeiro esse Q sobre 4πε0 para fora, né? E a integral de dr sobre r ao quadrado é uma integral bem trivial, né? Ela vai dar menos 1 sobre r. Isso aplicado nos limites de integração de infinito até b. Aplicando esses limites, a gente vai resultar aqui em 1 sobre r na posição do infinito, né? Menos 1 sobre o r do ponto b. Como r deste ponto no infinito, esse é nosso ponto de referencial, ele é igual a infinito, né? Então isso aqui dá 1 sobre infinito. Então essa parcela aqui, né, essa fração, ela vai tender a zero. Então essa fração aqui, ela no caso vai tender a zero.
Isso vai dar menos Q sobre 4πε0 vezes menos 1 sobre RB. O menos ele corta, né? Isso vai ficar igual, então, a Q sobre 4πε0 RB. Assim, temos que o potencial devido a uma carga pontual é dado por... Aí aqui a gente tem, então, calculando o potencial elétrico no ponto B devido a uma carga que no centro, né, das nossas coordenadas esféricas, isso vai ser igual a Q sobre 4πε0 vezes RB. Esse RB é justamente a coordenada R do nosso ponto de análise em coordenadas esféricas. Mas considerando isso, que a nossa carga aqui, né, que está provocando esse potencial elétrico, ela está no centro das coordenadas. Esse RB, na verdade, é a distância entre o nosso ponto de análise e o nosso ponto Q. A gente pode calcular então também o potencial elétrico devido a distribuições contínuas de carga. Supondo então que a gente tem uma linha de cargas com a densidade linear de cargas ρL, né? Como é que a gente calcula o potencial elétrico gerado por esta linha de cargas em algum ponto do espaço, né? Esse potencial V ele vai ser igual a 1 sobre 4πε0 vezes a integral de linha de ρL sobre o módulo de R, aí esse R é o vetor distância, né? É uma função de vetores distâncias de todas as possíveis distâncias dessa linha ao nosso ponto de análise, né? Então ele não sai da integral, ele participa aqui da integral porque ele é uma função, já que a gente não consegue escolher uma única distância desta linha até o ponto de análise, né? A gente consegue descobrir uma função de vetor distância. Então a gente realiza essa integral aqui em dl. Aí a gente tem um caso análogo, então, para uma superfície de cargas, né? A gente quer ter uma superfície de cargas com uma certa densidade superficial ρS. A gente quer descobrir qual que é o potencial elétrico num ponto devido a essa superfície de cargas. Esse potencial é 1 sobre 4πε0 vezes a integral de superfície, que é uma integral dupla, né? De ρS sobre o módulo de R ds. Aqui é a mesma coisa para distribuição volumétrica. Então, esse potencial vai ser 1 sobre 4πε0 vezes a integral tripla de ρV, a densidade volumétrica de cargas, desse nosso volume aqui de cargas, sobre o módulo de R. Aí R é uma função de vetores distâncias desse nosso volume de cargas até o ponto de análise, e se integrando em dV, né? O diferencial de volume que representa esse volume que a gente está integrando. E ok, com isso então a gente consegue calcular potencial elétrico, diferença de potencial elétrico e entender o que são essas grandezas, né? O que são essas grandezas, dado em volts.